Irmãos, mais uma vez, um bom dia a todos. Quero dizer que é um privilégio muito grande ter a oportunidade de poder compartilhar com os irmãos, ao longo do mês de janeiro, aquilo que Deus, de maneira graciosa, tem me ensinado. E vocês não ouviram errado, não, vocês ouviram acertadamente. Eu vou estar com vocês hoje e nos próximos 3 domingos. Para mim, isso é muito bom. Agora, para os irmãos, eu já não sei. Mas, como diz o nosso saudoso Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Estou brincando. É só uma brincadeira, viu, meus irmãos? Eu espero que eu possa transmitir aos irmãos algum fruto. Eu peço que vocês reflitam sobre aquilo que vai ser dito aqui, porque eu acredito que é de grande importância. O reverendo Antônio pediu para que eu pudesse falar um pouco a respeito de cosmovisão cristã, e eu acho que este tema, este assunto, ele cai como uma luva no que é chamado de zeitgeist, ou seja, no que é chamado de espírito da época ou espírito do tempo. Ou seja, a nossa atual circunstância, os dias de hoje, eles, como vocês bem sabem, refletem uma gama, uma série de coisas, como, por exemplo, um bombardeamento de informações que vêm de todos os lugares. E às vezes, eu não sei quanto a vocês, mas parece que a gente fica um tanto perdido, porque às vezes fulano diz uma coisa, ciclano diz outra coisa, beltrano vai e contradita os dois. E você fica assim pensando, poxa vida, quem é que está com razão? E o que é pior, o que agrava, o que eu acho que é importante refletirmos sobre cosmovisão no zeitgeist, ou seja, nos tempos atuais, é porque hoje, além da informação enganosa, que eu vou mostrar para vocês aqui, é diferente da informação mentirosa. A informação enganosa é aquela que, por exemplo, um jornalista se equivoca na hora de transmitir uma informação. Ele não teve a intenção de mentir, ou seja, ele apenas se equivocou. Hoje acrescenta-se um fato que é chamado de fake news. Na verdade, fake news sempre existiu, e quem está aqui familiarizado com inteligência militar, isso é chamado de desinformação. Isso sempre aconteceu em guerras, principalmente nesses momentos. É interessante você fazer essa conexão, por quê? Porque hoje nós vivemos em uma guerra cultural, que nós podemos também chamar de guerra ou conflito de cosmovisões. Então, penso eu que o reverendo Antônio, ele acertou bem no assunto que será proposto. E eu peço, então, aos irmãos que, como eu disse agora há pouco, reflitam, ponderem todas as coisas, e que isso, como eu disse, o grande desejo meu aqui é que vocês possam sair daqui, talvez com a mente um pouco mais clara, mais lúcida, mais organizada, mais sistematizada. Eu peço, então, a Deus que Ele nos ajude para que vocês possam aqui sair com uma alavanca de Arquimedes, ou seja, vocês possam sair daqui com um princípio norteador, uma bússola. Mas você pode então pensar assim consigo mesmo, eu já tenho essa bússola, ou seja, é a Bíblia. É verdade, meus irmãos, você hoje tem a Bíblia, mas acontece um fato muito curioso, eu não vou aqui citar nomes, mas eu conheço uma pessoa, e eu não duvido disso, ela já leu mais de 50, 60 vezes a Bíblia. Só que quando você vai conversar com ela, você percebe que a organização das ideias que ela tem, ela não forma um todo coerente. Ou seja, ela já leu várias vezes a Bíblia, mas ela não consegue formar um todo, uma cosmovisão que dê sistematização e coerência a essas ideias. Isso vai refletir, então, tanto na forma de pensar, quanto na forma de agir no mundo. Então, vejam bem, é importante também, além de ler a Bíblia, procurar justamente essa sistematização, ou seja, essa elaboração de um sistema onde você vai olhar para o mundo e vai conseguir observar as pressuposições que estão ali escondidas e conflitá-las com a própria Escritura. Ok? Antes, então, de nós entrarmos no texto, nos slides, antes de falarmos um pouquinho dos slides, eu quero dar 3 exemplos aqui interessantes sobre cosmovisão. Eu vou contar para vocês 3 historinhas. 2 são bem conhecidas, outra nem tanto. A primeira historinha
ela se encontra em um texto budista chamado Udana. Esse texto budista, eu acredito que talvez ele não seja tão conhecido pelos irmãos, mas a história sim. A história, ela é basicamente o seguinte: tinha um rei que ele era muito sábio, e algumas pessoas próximas a ele também, vendo que ele gostava de aprender cada vez mais, queriam também ser sábios. E o que eles faziam então? Eles estudavam cada vez mais para agradar o rei. Só que eles acabavam entrando em conflito entre eles mesmos. Então o que o rei decide fazer? Eu sei, meus irmãos, que existem variações dessa história. Vocês vão saber daqui a pouquinho, acho que vocês conhecem ela. O que ele decide fazer? Ele decide então pegar um grupo de sábios que eram cegos desde o nascimento, melhor dizendo, e eles trazem um elefante. O rei traz um elefante para que cada um possa tatear, palpar cada uma de suas partes. E aí ele pede então para cada sábio descrever o que seria esse animal, o que seria o elefante. Aí um vai pegar na tromba e vai dizer o seguinte: esse elefante aqui é como uma cobra. Outro vai pegar na orelha e vai dizer assim: esse elefante parece mais um leque. Outro vai pegar lá no pé dele e vai dizer: isso aqui parece um tronco de uma árvore. Outro vai pegar no rabo e vai dizer assim: parece mais ou menos uma corda. E o outro vai pegar na presa e vai dizer, outro vai pegar na barriga e vai dizer assim: não, isso aqui é uma parede. Outro vai pegar na presa e vai dizer assim: não, isso aqui é uma lança. Aí o rei, ele dá uma risada e diz assim: olha, vejam, vocês não estão vendo o todo. De tanto vocês brigarem, vocês ficam com as suas verdades particulares, porém, se vocês se unissem e pudessem refletir em todas essas verdades, vocês poderiam ter a ideia do que é um elefante. Mas pelo fato de ficarem preocupados com essas verdades particulares, vocês não conseguem ver o todo. Vocês não conseguem ter, então, a compreensão do que é um elefante. Vocês conhecem apenas partes do que é o elefante, ok? Essa é a primeira história. A segunda história, eu não sei quem já leu um livro, e parece que ele virou até mesmo uma novela, uma série, não sei se foi no SBT, não sei aonde, chamada Poliana. Alguém já ouviu falar? Virou uma série, não virou? Eu tenho quase certeza, não sei se foi uma novela, As Aventuras de Poliana, uma coisa assim. Poliana é um clássico da literatura universal. E se eu não me engano, a autora chama Eleanor Porter, e ela é estadunidense. E é interessante que a Poliana, ela sempre procura olhar para o mundo em uma perspectiva otimista. Então, por exemplo, quando ela vai morar então com a sua tia, chamada Polly, a Polly resolveu deixar para ela um quarto específico, que era um quarto quente, mas mesmo assim ela ficava contente. Tudo para ela está contente. Mesmo numa situação que é aparentemente ruim, ela procura ver o lado bom das coisas em tudo. Então, costumo dizer que ela via tudo com um óculos cor-de-rosa. Um óculos cor-de-rosa. Ok? Guardou essa historinha? Ela sempre via as coisas de maneira otimista. E tem uma outra historinha, essa não é um tanto conhecida, no livro chamado Visões e Ilusões Políticas, do autor canadense chamado David Koyzis. É interessante que em uma determinada passagem, bem no início do livro, ele vai falar o seguinte: olha, ele vai dar uma ilustração. Você tem uma mãe de 35 anos, uma mulher de 35 anos e uma menina de 8 anos. E elas estão atravessando a rua para entrar numa loja de brinquedos para comprar uma boneca. Um observador, olhando para aquilo, pode pensar da seguinte maneira: nós temos ali duas pessoas isoladas, indo para um estabelecimento particular, privado. Eles estão indo através de um contrato ou compromisso mútuo, onde as partes liberalmente entraram em acordo para poder comprar um bem específico, cada um de acordo com o seu próprio interesse. Alguém pode olhar essa circunstância dessa maneira. Um outro observador pode olhar o mesmo fato da seguinte maneira: nós temos ali dois indivíduos da burguesia que estão atravessando a rua para comprar em um estabelecimento um bem supérfluo, e eles só podem fazer isso porque eles têm tempo suficiente, porque estão dentro de uma classe privilegiada dentro do sistema capitalista de produção.
Esse é um observador olhando essa circunstância. Aí nós temos um terceiro observador. O terceiro observador, ele está olhando assim, ó. Nós temos, então, duas pessoas que só podem atravessar a rua porque o Estado fornece segurança a eles, para que eles possam fazer isso, entrando em um estabelecimento que tem uma certa liberdade, uma liberdade parcial, para que eles possam, então, comprar o produto que eles querem. E um quarto observador pode olhar para isso e falar assim, olha, o que na verdade nós temos é uma família onde a mãe está indo demonstrar o seu amor e devoção à sua filha, comprando para ela um bem para que ela possa se alegrar nele. Então veja, o David Koyes vai dizer que todos estes pontos podem, de alguma maneira, apresentar uma faceta da realidade. E às vezes, um mesmo observador pode ver mais de um destes fatos. Acontece que você pode perceber que cada um enxerga o mesmo fato de uma perspectiva diferente. E o que essas três historinhas têm em comum? O que vocês acham? O que elas têm em comum? Cosmovisão. De acordo com a visão de mundo, você vai interpretar a realidade. E é justamente isso que nós vamos aqui trabalhar. E eu quero fazer, já que eu tenho um certo tempo para fazer isso, nós vamos, esta será a primeira aula, lidar com aquilo que é chamado, entre os estudiosos, de status questiones. Os irmãos já ouviram falar essa palavra? Já ouviram em algum momento ou não? O que é isso? O status questiones é uma investigação que você faz desde as origens de um determinado problema, de um determinado assunto, e procura olhar desde o início até o desenrolar dele, o desenvolvimento dele na história, olhando cada um dos autores que tratou desse assunto, para que você possa ter um entendimento de como as pessoas hoje veem esse problema. Então você simplesmente não faz filosofia, ou história, ou teologia, ou seja lá o que for, através de um ex nihilo, ou seja, a partir do nada. Você busca as raízes históricas do problema e traz este problema para os dias de hoje. E este é um ponto interessante, porque você acompanha o desenvolvimento e o desenrolar desse problema. E eu vou fazer isso aqui hoje com vocês. Então, meus irmãos, eu já vou adiantar aqui, a aula hoje será bem teórica. Isso não quer dizer que não terá prática. Terá sim, terá implicações práticas. Porém, eu deixei as implicações práticas muito mais para as outras aulas. Eu peço então aos irmãos que tenham um pouco de paciência, porque nós vivemos em tempos práticos também, né? As pessoas querem, não, tá bom, eu entendi a teoria, tá bom, agora o que isso vai servir para a minha vida? Isso é importante, mas tenham paciência, meus irmãos, não sejam imediatistas, por favor. Vamos lá, que Deus nos ajude. É aqui, né? Apontar para cá. O negócio é o seguinte, é consenso, quase que universal, de que o primeiro a utilizar essa palavra chamada cosmovisão, ou ter essa ideia de conceito de cosmovisão, é esse cara aí, ó, chamado Immanuel Kant. Só que nós temos que lembrar que Immanuel Kant, ele não era brasileiro, então ele não escreveu a palavra cosmovisão, ele era alemão. E o termo alemão para a palavra cosmovisão é aquele ali, ó, Weltanschauung. Weltanschauung. Welt, em alemão, significa mundo. E Anschauung é percepção ou intuição. E ele vai cunhar essa palavra, e você vai encontrar ela naquele livro ali, ó, Crítica do Juízo, que foi escrito em 1790. Nós temos tradução em português, por exemplo, pela editora Vozes, e geralmente tem um outro significado, tem uma outra, ele foi traduzido por um outro nome, que significa, se eu não me engano, a crítica da faculdade de julgar ou crítica da faculdade do juízo. Você vai encontrar esses dois textos também. Esses dois títulos. E qual é o contexto para ele escrever essa palavra? E é muito interessante, eu quero compartilhar com vocês aqui. Em uma determinada passagem desse livro, ele vai dizer uma coisa que eu acho que é muito legal compartilhar com vocês. Na nossa experiência ordinária, ou seja, no nosso dia a dia, nós não temos
a observação ou a sensitividade do infinito. Para tudo que nós olhamos, há uma limitação. Por exemplo, mesmo que você olhe para a imensidão do mar, você pode até dizer de maneira hiperbólica, né? Por exemplo, esse mar não acaba, mas você pode ter certeza que ele acaba. Ele tem uma limitação. Porém, é interessante que mesmo que você não tenha na experiência ordinária essa experiência de infinitude, daquilo que é infinito, existe algo em você que transcende a experiência, que faz com que você capite a ideia do que é infinito. Você não consegue analisar na experiência o que é infinito, mas você consegue ter a ideia na mente, mesmo que parque turva, do que é infinito. Ele vai dizer, então, que existe uma categoria, que eu não vou entrar aqui em detalhes, chamada de transcendentais, ou seja, algo que existe em você, que te dá uma experiência para além daquilo que é físico, que é material, que é sensível. Através desta categoria e da intuição que eu tenho do mundo, eu consigo, então, contemplar, ter uma ideia do que é infinito. E quando ele fala essa palavra assim, ó, intuição do mundo, ele está utilizando aquela palavra ali, ó, Weltanschauung. É interessante porque quando ele cita essa palavra, vocês podem ver que ela está bem distante ainda daquilo que nós entendemos hoje por cosmovisão. O que você tem naqueles tempos, então, é cosmovisão como uma percepção sensorial do cosmo. Essa é a ideia que ele tinha. Como vocês podem perceber, então, no início, essa palavra não tinha o significado que tem hoje. Nós vamos ver que, com o tempo, ele vai ser cunhado. Ela vai ser formada. Ok? Depois, vai surgir um discípulo dele, chamado Fichte, que é um dos precursores do idealismo alemão. Não vou entrar aqui também em detalhes. Fichte, depois de 2 anos, naquela obra ali, ó, uma tentativa de crítica de toda a revelação, 2 anos depois, portanto, de Kant ter utilizado a palavra, ele vai também utilizá-la, e é muito interessante também o contexto, eu quero compartilhar com vocês, em que circunstâncias ele disse isso. Nesse livro, nessa parte em particular que ele usa a palavra, ele está tentando resolver um problema que existe até hoje entre os filósofos e também entre os teólogos. Isso é muito importante. Também entre os teólogos. Que é uma aparente tensão entre liberdade moral e causalidade natural. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Olha, na nossa experiência, ou seja, no mundo, nós temos uma certa compreensão de que toda causa, ela parece transmitir ou enviar, ou então nós podemos pressupor quando tem uma causa, ou melhor, quando nós temos um efeito, contrário, meus irmãos, quando temos um efeito, nós podemos pressupor o quê? Quando nós temos um efeito, nós podemos pressupor uma causa, né? Se eu tenho um efeito, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma causa, algo que o gerou, beleza? Se no mundo todas as nossas experiências são de causa e efeito, de maneira que há uma íntima relação entre essas coisas, será que existe espaço para a liberdade moral? Será que de fato as escolhas que eu faço entre o certo e o errado são escolhas de fato livres? Ou será que elas já são determinadas? Olha, meus irmãos, nós já estamos aqui, mesmo que tocando paralelamente, ideias, cosmovisões. Porque hoje nós encontramos, inclusive, teorias deterministas, onde a pessoa já vai ter, eles entendem que a pessoa vai ter uma determinada doença, seja ela física ou psíquica, baseando-se no quê? Na genética dela. Algumas coisas, de fato, são verdadeiras. Se o gene tiver defeito, vai, consequentemente, gerar o quê? Vai gerar uma doença. Mas eles vão aplicar isso para toda a vida, ou seja, a biologia, a química, tudo é de maneira determinada. De maneira que liberdade é, na verdade, uma ilusão. Nada mais do que isso. E aqui, já para mim não ser muito teórico, eu quero fazer uma aplicação, ou melhor, uma reflexão para a igreja. Existem determinadas pessoas que acreditam que o homossexualismo é algo determinado geneticamente. Existem essas correntes.
Inclusive, existem até mesmo alguns teólogos que defendem essa posição. Então, veja, se são de fato determinados geneticamente, não há o que se discutir em relação a pecado, porque não é uma escolha moral. Ele simplesmente nasceu assim. Não é uma coisa certa ou errada, simplesmente é. Então, veja, nós já estamos tratando de cosmovisão. Então, essa discussão, ou seja, liberdade moral, causalidade natural, sendo discutida e tratada por ele chegou na seguinte conclusão: para que eu possa resolver esses dois domínios que eu acabo de transmitir para vocês aqui, eu tenho que pressupor uma legislação superior. Eu tenho que pressupor alguém que dê coerência, de maneira que o domínio da liberdade moral e o domínio da causalidade natural sejam um todo e eles não sejam distintos. Ou seja, mesmo que eu tenha, na verdade eles são distintos, mas eles são coerentes. Mesmo que eu não tenha, mesmo que todos os eventos têm causa e efeito, ainda assim existe espaço para a liberdade moral. Então, ele pressupôs que, por ter uma legislação superior, tem que ter um legislador superior. E quem vocês acham que ele chamou de legislador superior? Quem? Deus. Deus que traz coerência para isso, para a liberdade moral. E não tem como a gente tratar esse assunto aqui, mas realmente, de todas as perspectivas, se você não pressupõe Deus, você tem essa tensão. Você tem esse problema que não fica resolvido. Então, meus irmãos, vocês podem ver que quando ele fala isso, ele vai dizer que quando você tem essa ideia de uma legislação superior, você consegue ter, então, uma visão de mundo que seja coerente para esses dois domínios. Portanto, ele vai utilizar a palavra Weltanschauung. Nesse livro aqui, foi o livro principal que eu me baseei, do David Nagle, chamado Cosmovisão, a história de um conceito, ele vai dizer que o Fichte utilizou-se o termo muito semelhante, ou quase que igual ao Kant. Mas, apesar de eu ter colocado ali que a cosmovisão é igual à percepção sensorial do cosmos, da mesma forma que o Kant entendia, no meu entendimento, há uma pequena diferença aí. Ou seja, ele teve uma ideia mais intelectual, porque ele pressupôs a ideia de que um Deus dá coerência à realidade. Ou seja, portanto, nós temos ali uma parcela que transcende a própria experiência sensível. Beleza? Vamos lá. Surge então um outro homem, chamado Schelling. Irmãos, só um detalhe, até aqui. Está muito pesado? Está dando para... Não, mas eu quero saber se está dando para compreender. Sim? Está dando? Tá dando para ir? Está dando para ir? Então, beleza. Irmãos, por favor, eu sou da roça, né? Eu aprendi o seguinte, eu aprendi que é melhor ficar vermelho uma vez do que amarelo a vida toda. Então, por favor, façam perguntas se vocês tiverem dúvidas. Não fiquem com vergonha, não. Posso fazer pergunta? Olha, Lucas, eu não estou entendendo. Você pode repetir isso, por favor? Fique à vontade. A gente está aqui para aprender mesmo. Para fazer críticas também, viu? Então, nós temos um outro homem chamado Schelling. Ele também vai utilizar essa palavra. E veja que a gente está tratando só com alemão, né? Só alemão. O negócio vem de lá. Aí, olha só que interessante. Esse Schelling, nesse livro aí, sobre o conceito da metafísica especulativa, escrito em 1799, ele vai dizer o seguinte, olha, ele vai dizer que o intelecto, ele opera basicamente de duas formas. E ele vai trazer uma coisa muito, muito interessante que vai começar a trazer certos contornos para aquilo que a gente tem hoje como ideia de cosmovisão. O que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte, olha, ele vai falar assim, ele vai falar que existem certas impressões que nós temos do mundo que nós a captamos de maneira inconsciente. E elas estão lá, no nosso profundo. Elas estão lá de maneira subterrânea. Só que estas impressões que são subterrâneas, na hora que nós agimos no mundo de maneira consciente, é elas que vão fazer com que a gente possa ter uma visão de mundo. Mesmo agindo de maneira consciente, são essas impressões inconscientes e subterrâneas que fazem com que eu tenha essa coerência do todo.
E você pensando aí que era Freud que tinha inventado essas coisas, né? Antes mesmo, você vê homens que já começam a ter essa ideia do trabalho do inconsciente agindo no nosso agir é pleonasmo, né? Agindo de maneira geral, ou seja, nós agindo no mundo através dessas ideias ou impressões subterrâneas. Ele vai utilizar isso. Então a gente vai ver que isso é muito importante. Por quê? Porque o conceito, a ideia de cosmovisão é algo inescapável. Todos nós temos uma visão de mundo, por meio da qual nós interpretamos a realidade. Acontece que algumas pessoas não têm consciência disso, outras têm. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Beleza? Que bom que uma pessoa falou. Isso. Pode. Ela não é um. Você não precisa de uma hipnose. Você não precisa de um método específico para poder. Não, na verdade tem um método específico sim. Existem métodos específicos sim, que podem ser mudados. Mas ela pode ser captada. E isso aí eu não tenho como entrar em detalhes, mas aí Agostinho vai trabalhar muito isso. E os puritanos trabalharam muito isso também, que é pedir a Deus para sondar a própria alma e examinar-se a si mesmo. É justamente isso, é você fazer aquilo que o Eric Voegelin, um filósofo, disse, chamado de anamnese. Eu olho para a minha própria vida e procuro perscrutar o que há de mais profundo em mim. Mas a gente vai ver que existem certos pressupostos que eles só podem ser mudados por meio da regeneração. Cosmovisão bíblica só pode, de fato, surgir no crente de maneira verdadeira por meio da iluminação do Espírito Santo. Então, não é isso que eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos. Daqui a pouco, cosmovisão ou conversão não se trata somente de ideias, mas de graça, de fé, de arrependimento, ou seja, de graças, de dons que Deus concede ao homem. Ok? Mas pode ser mudado sim, pode ser mudado. Mas já ampliando uma coisa que eu acho interessante, é que existem certos pressupostos que não são bíblicos e nós vamos carregar a vida toda. Mas nós devemos, durante toda a vida, cada vez mais, mudar esses pressupostos para que a nossa vida esteja em conformidade com a palavra de Deus. Ok? Vamos lá. São 12 carinhas, viu, meus irmãos? Paciência aí. Aí, alguns não serão cristãos, outros serão sim, tá? Pode ficar tranquilo. Aí surge um outro cara aí, ó. Ok? Não. Então, o Giovanni Reale, um historiador da filosofia, no livro dele chamado História da Filosofia, que tem 3 volumes, na verdade tem outras edições com mais volumes também, mas ele vai dizer que o Fichte se converteu ao catolicismo, se eu não me engano ele se converteu, e parece que o Schelling também, mas não são informações precisas. Eu tenho a impressão que eles se converteram ao catolicismo. Agora, se eles eram cristãos genuínos, aí é outra história. Pelo menos quando você lê as obras dele, é algo bem longe do que nós entendemos como... Não é bem longe, mas algo um pouco distante. Ok? Mas rigorosamente falando, ou seja, se ele era um cristão ortodoxo, não. Aí nós temos esse cara aí, né? Vocês perceberam que eu procurei encontrar as fotos mais bonitas desses caras, mas tem uns caras que é difícil, não tem como não. Esse aí é o Hegel. O Hegel, ele é bem conhecido, né? E eu procurei encontrar uma foto dele, mas é essa aí que eu achei. Olha só como é que o negócio começa a ter cada vez implicações maiores para a nossa vida. O Hegel, ele vai se apropriar desse conceito e ele vai dizer o seguinte, olha, ele vai dizer que a cosmovisão é um desvelar do espírito absoluto. Deixa eu explicar para vocês um pouquinho sobre a filosofia de Hegel. Hegel, ele tem um entendimento que existe algo chamado de Geist. Geist, em alemão, é um fantasma ou um espírito, beleza? Da onde procede a palavra ghost em inglês, né? Ghost. Aí, beleza. O que ele entende? Ele entende que esse espírito absoluto é ele que dá contornos, é ele que move a história. Então, através dos processos históricos, através das sociedades, a sociedade e esse espírito,
eles vão cada vez mais evoluindo até chegar em um ponto específico. Hegel entendia que no tempo dele, a história já tinha chegado nesse ápice, né, com o Estado prussiano. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: o Hegel, ele vai entender que cosmovisão, mesmo que contrárias, uma nação inteira pode ter uma cosmovisão, elas nada mais servem para contribuir para que cada vez mais esse espírito absoluto seja desvelado na história, e chegará um momento que esses dois vão se unir, de maneira que há coerência entre espírito e coerência entre sociedade. Ok? É isso. Então nós temos a ideia, então, de cosmovisões como processos que ocorrem. Algumas cosmovisões são contrárias às outras, mas todas elas contribuem para um bem comum. E qual que é a implicação disso? Nós vemos a implicação nos dias de hoje. Quem conseguiu aí pescar? Hã? Oi? Pode falar. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Vocês já ouviram falar que não existe cultura superior à outra? Todas as culturas devem ser igualmente respeitadas? Não tem cultura melhor que a outra, não. Funk é tão bom quanto Mozart. Uma palhaçada isso, né? Mas é mais ou menos isso. Não existe diferença entre arte. Por exemplo, você pega uma Mona Lisa, ou você pega um vaso cheio de cocô lá dentro. Os dois são arte. Os dois são arte. E você não pode dizer assim, a Mona Lisa é melhor que aquele vaso ali, não. Por quê? Porque no entendimento de alguns, cosmovisões distintas estão contribuindo para um bem comum, para um bem específico. É por isso que se tem hoje essa ideia de multiculturalismo. Ou seja, não, vamos aceitar isso aqui, vamos aceitar isso aqui, vamos aceitar isso aqui, vamos aceitar isso aqui. Por quê? Porque tudo isso contribui para um bem comum. E só de uma forma simplista dizer que esse tipo de ideia, de filosofia, ela entrou dentro da igreja. Você vai ver os pastores nessa época. O que você acha do ecumenismo, ali no final de 1800, nesse período aí, porque é 1831. Mas no final já de 1800 você vai ver ecumenismo, você vai ver um liberalismo surgindo crescente dentro da Europa, a ponto de gerar aquilo que gerou até as guerras, depois um afastamento completo de Deus. Mas esse tipo de filosofia já permeou e entrou dentro da igreja. Isso há séculos atrás, né? 150 anos atrás. Hoje a gente está tendo resultados muito mais, frutos, assim, maus frutos, já visíveis nitidamente em toda a sociedade, né? Mas isso na Europa já influenciou muito a igreja. Isso é verdade. Então, veja só. E outra coisa interessantíssima, só para a gente poder avançar aqui, Hegel ele vai trazer uma contribuição que eu acho muito interessante. Ele vai dizer, antecipando um estudioso da arte chamado Benedetto Croce, acho que é assim que se pronuncia. Benedetto Croce, ele defendia a poesia como expressão de impressões. Hegel vai dizer que, na verdade, poesia, ou a arte de maneira geral, é uma expressão de cosmovisões. O que ele quer dizer com isso? Quando se tem um artista e ele está pintando um quadro, ele não está, como Aristóteles dizia, imitando a natureza. Existe uma série de pressupostos por trás, por meio do qual ele faz aquilo e ele quer dar um sentido àquilo, que até mesmo transcende a própria imagem. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu dei esse exemplo já na Escola Bíblica Dominical e lá no acampamento. Quem conhece a cidade administrativa aí? Quem conhece a cidade administrativa? Alguns irmãos conhecem a cidade administrativa, né? Eu acho que todo mundo conhece. Só que o pessoal está com um pouco de vergonha de levantar a mão. A cidade administrativa, como vocês sabem, foi elaborada, projetada também por Oscar Niemeyer. Também, não foi só ele, né? E vocês sabem, se você estudar um pouco a respeito de Oscar Niemeyer, ele era um comunista. Ele era socialista, ele era comunista mesmo. Quando você olha para a cidade administrativa, quando você estuda, por exemplo, a arte no período russo, final do século XIX, início do século XX, você vai ver por trás da cidade administrativa uma arquitetura
comunista. Como é que você sabe disso? Se você estudar esses livros e comparar a estrutura de lá, fica fácil. Primeiro, está bem afastado do centro. Por quê? Igual Brasília. Por que você acha que Brasília está afastado? Dificuldade de manifestações? Como é que você vai ter que ir lá para poder manifestar? Então você faça com que isso seja mais difícil. Os prédios são imponentes. Não são? Não são grandes? Por quê? Para mostrar, ó, o Estado aqui, ó. Olha o Estado aqui. Tá vendo? A força do Estado. O Versalhes? Ah. Uhum. Uhum. Isso, o Palácio de Versalhes também, ele tinha esse propósito. Ele tinha esse propósito também, o afastamento dele, né? E uma coisa que é interessante, eu não sei se vocês perceberam isso, quem já teve oportunidade, eu fiz questão de examinar isso. Quando você passa pela Cristiano Machado, você não vê placas, pelo menos até uns 2 meses atrás, eu não vi isso não. Você não vê placas falando assim, ó, cidade administrativa, tantos quilômetros. É só quando você está chegando que fala, ó, cidade administrativa, 1 quilômetro. Por quê? É justamente para te confundir, olha, cidade administrativa não é ali não. Só quando você está perto dela que você descobre que a cidade administrativa está ali. Então, olha só, a arte, e nesse caso específico a arquitetura, é uma expressão de cosmovisões. E isso reflete até mesmo na igreja. Quando o cristão quer se envolver com o mundo por meio da arte, ele está expressando a cosmovisão dele. E a gente vai ver um pouquinho isso em Kierkegaard. E isso é interessante porque isso nos remete a um insight interessante de Huckmacher, que a gente não vai ver aqui agora, não. A gente vai ver no próximo carinha aqui, ó. É ele mesmo? É o Kierkegaard? É isso. Soren Kierkegaard. Aí o que acontece? Ele era dinamarquês, né? Ele não era alemão. E aí ele vai cunhar uma palavra, que é aquela ali, ó. Essa eu custei mais ou menos pronunciar ela. É mais ou menos assim, ó, a primeira ali, ó. Verdensansquos, que é a mesma palavra para cosmovisão ou Weltanschauung, ok? Mas o que é interessante, e isso fica um tanto claro quando você entende o existencialismo de Kierkegaard, é que ele vai trocar essa palavra de Verdensansquos por Lebensansquos. Lives significa vida. E existe, então, uma palavra, uma terminologia também no alemão chamado de Lebensanschauung, quer dizer, percepção ou intuição da vida. Isso é muito legal. Por quê? Porque Kierkegaard quer tirar essa ideia de visão de mundo da teoria e quer mostrar que ela é não somente uma teoria, mas é uma praxis. Você, através da visão de mundo, você age no mundo. Então, ele vai dar a ênfase, porque ele vai fazer uma crítica muito, muito grande em relação às faculdades teológicas e filosóficas na época, porque elas ficavam só em sua torre de marfim e não queriam o quê? Agir no mundo. Um problema que as igrejas também podem cair e muito. Teólogos, não vou falar quem disse isso para mim também não. Não, quem disse eu acho que não tem problema não. Eu não vou falar quem são, né? O reverendo José João. Ele falou comigo, olha, tem teólogos e pastores aí, ó, que só estão tomando cafezinho lá no Jumper. Não estão fazendo mais nada. Estão só tomando cafezinho lá, ó, dando uma aulinha aqui, sem procurar o quê? Agir no mundo. Vejam, meus irmãos, eu não estou desmerecendo todos, não. É importante a vida do estudo. Mas não é só isso. A teoria tem que estar alicerçada, ou melhor, a praxis, a prática tem que estar alicerçada na teoria. A teoria tem que o quê? Desembocar na prática. E nós, como cristãos, precisamos refletir muito nisso. Beleza? Então, naquele livro ali, ó, dos papéis de alguém que ainda vive, ele vai criticar um autor, que eu não me lembro agora o nome dele agora. Qual é a crítica que ele faz? Ele vai fazer a seguinte crítica. Quando você lê o poema do cara que ele está criticando,
Você não vê uma visão de mundo nesse poema. Isso na perspectiva de Kierkegaard, né? O que você vê é, na verdade, uma imposição dogmática, uma imposição de doutrinas. Elas estão lá implícitas, ou melhor, elas estão lá explícitas. Mas ele fala que isso acaba com toda a arte. Olha só, e eu acho esse conceito muito interessante. Quem aqui já leu ou já viu Nárnia? Ou, por exemplo, O Senhor dos Anéis? Quem não, né? Pode levantar a mão aí. Não precisa ter vergonha por isso, não. É muito bom, é muito rico, filosoficamente e teologicamente. Vocês podem ver que, por exemplo, O Senhor dos Anéis, apesar de nós não termos explicitamente, né, conceitos tais como pecado, redenção, né, soteriologia, conceito de Deus, apesar de nós não vermos isso de maneira explícita, o cristianismo está aqui, por trás tem toda uma visão de mundo cristã. Tem. O que Kierkegaard está criticando é justamente isso. Muitas vezes nós achamos que para fazer arte, para escrever um livro, por exemplo, de ficção, ou até mesmo músicas cristãs, tem que ter lá o nome de Jesus, tem que ter o nome de Deus, tem que ter isso. Para fins de evangelização, eu concordo que essas coisas precisam ser explícitas mesmo, tem que ter o nome de Jesus mesmo. Mas, para se fazer arte, você não necessariamente precisa colocar essas coisas explícitas. Você pode através da visão de mundo cristã, colocar isso nas coisas. De maneira que você vai ouvir e isso vai te remeter a alguma coisa pelo fato de você estar inserido em uma sociedade que, apesar de ser considerada pós-cristã por muitos, ainda está cheia de símbolos, de ideias que se remetem ao quê? Ao cristianismo. Pegaram a ideia? Pegaram a ideia? O Kierkegaard está criticando justamente isso nesse livro. Então ele vai dizer que cosmovisão é, na verdade, um modo de você compreender a si mesmo e uma forma de você agir e viver no mundo. Beleza? Está vendo que cada vez mais a gente está caminhando para aquilo que a gente entende hoje, de cosmovisão. Como o nosso tempo é curto, eu vou ter que pular esse cara aqui, ó. Mas esse bigodudo aí eu não posso deixar de falar dele, não. Nietzsche. Para a gente encurtar o nosso tempo, ele vai entender o seguinte, ó. Cosmovisão é nada mais do que reificação. O que é reificação? Eu, particularmente, não fiz a investigação histórica de quem foi o primeiro que disse, né, a palavra, né, reificação. Mas ela é muitas vezes atribuída também a Karl Marx e George Lukács, né? O que ele vai dizer? Ele vai dizer que, na verdade, cosmovisões são perspectivas. São operações mentais dos seres humanos, de nós, de maneira que, através dessas operações mentais, nós criamos o nosso mundo. Ele não corresponde necessariamente à realidade, ou à verdade. Porque, para Nietzsche, não existe verdade. Não tem esse negócio de certo e errado. Não tem. O que você tem é o quê? Perspectivas. Uma cosmovisão, então, é a perspectiva de alguém, talvez para poder impor as suas ideias no mundo. E isso pode ser refletido nas instituições, vocês ouvem muito isso, né? Depois, Foucault vai aproveitar dessas ideias e vai dizer o seguinte, olha, na verdade, as instituições são apenas instrumentos de poder. É nada mais do que isso. A igreja é um instrumento de poder. Tudo vai se remeter a isso. Isso vem lá de Nietzsche, principalmente. Não só dele, mas também dele, né? Principalmente dele. Então, veja, cosmovisão é nada mais do que isso. É o seu ponto de vista por meio do qual você quer criar um mundo para si mesmo. É isso. É isso que ele quer dizer. Agora, fazendo aqui uma reflexão para a igreja, aquela ideia ali, ó, perspectivismo e construções teológicas. Fazendo uma aplicação para a igreja, né? Será que talvez nós, como cristãos, não temos certas perspectivas que estão até mesmo, de certa maneira, consolidadas na igreja local, como teologicamente corretas, mas na verdade não são apenas instrumentos de poder? Não são nada mais do que criações de um pastor, ou de um grupo de presbíteros, ou dos membros, simplesmente para impor
uma perspectiva dentro daquele local e daquele meio. Olha só que interessante, nós podemos aprender até mesmo com esses caras. Esse é um insight interessante. Então a gente precisa, como igreja, refletir nisso também. É dito, muitas vezes é ensinado para nós, é isso, eu aprendi assim. Mas quem não garante que isso é nada mais do que uma perspectiva de alguém, e não algo que foi de fato ensinado nas Sagradas Escrituras? Isso é uma coisa que nós precisamos refletir. Beleza? Chega de falar de herege, né? Vamos lá. Chega. Um cara, então, chamado James Orr, um escocês, ele vai olhar para tudo isso nos tempos dele, e ele, familiarizado com a literatura alemã, principalmente no campo da filosofia e da teologia, ele vai ver que várias vezes essa palavra Weltanschauung era utilizada. Era utilizada como justamente uma visão ampla que a mente pode ter para poder juntar particularidades e formar, através dessa visão ampla, uma ideia coerente do todo. Ele vai perceber que isso era muitas vezes usado, principalmente na literatura alemã. E ele vai dizer então, no seu livro, esse livro tem em inglês no Kindle por R$3, eu acho, R$3 ou R$4, A Visão Cristã de Deus e do Mundo. Ele vai dizer que, e isso é muito legal, meus irmãos, isso é muito legal, que não adianta, isso principalmente nos tempos dele, não adianta você combater, e principalmente nos tempos dele, combater determinadas particularidades de um determinado problema, apesar disso ser importante, se você não compreender que existe uma série de pressupostos por trás, que é eles que devem ser combatidos. Vou dar um exemplo para vocês aqui, como as vantagens que ele propôs na cosmovisão cristã. Nos tempos dele, havia uma discussão muito grande sobre milagres. Devido ao desenvolvimento do pensamento deísta, que não aceitava, pelo menos em boa parte, a intervenção de Deus no mundo de maneira que um milagre podia surgir, porque isso feria as leis científicas, as leis naturais, havia toda essa atmosfera onde milagre era uma coisa irracional. Milagre não deveria acontecer. Então o que as pessoas ficavam discutindo? Não, dizem que surgiu tal milagre em tal lugar, aconteceu tal milagre em tal lugar. Aí as pessoas iam lá e falavam assim, não, o milagre não aconteceu por causa disso, disso e disso, isso aqui na verdade é uma ficção, tal. Na verdade, quando eles olharam isso aqui, se equivocaram, não observaram o fenômeno de maneira adequada. Então, eles olhavam especificamente o problema do milagre, procurando averiguar se de fato aconteceu ou não. James Orr, ele vai dizer o seguinte, olha, são tantos eventos que não tem como você ficar olhando um por um. A gente vai discutir o seguinte, a gente vai discutir os pressupostos. O mundo, o universo, tem a possibilidade de fazer com que o milagre surja ou não. Essa foi a discussão. Tudo isso vai depender da ideia que você tem de Deus ou não. Então a discussão não vai para o problema específico, vai lá para onde? Vai lá para a ideia de Deus. Começa lá. E a partir disso, vão se criando pressuposições que aí você pode ter uma ideia se o milagre existe ou não, sem precisar verificar o fato. Porque você já parte do princípio de que se existe um Deus que intervém, há uma discussão sobre esse termo, né? Você pode concluir que sim, existe a possibilidade de milagres. Então essa era a discussão. E James Orr, ele vai bater muito nessa tecla. E vai trazer isso para os dias de hoje. E ele também vai mostrar, porque houve críticas a respeito dessa ideia de cosmovisão, ele vai falar que outras coisas interessantes, quando você tem uma cosmovisão, é de que verdades encontradas em outras religiões, elas não vão nos afastar ou nos assustar mais. Por exemplo, quem já teve a oportunidade de estudar história comparada das religiões, homens como Joseph Campbell ou então Mircea Eliade, esses homens eles vão olhar para as coisas incomuns da religião e vai falar que, olha, na verdade tudo isso aqui tudo aqui surge de uma coisa só. Na verdade, tudo isso são máscaras. Tem um livro do Joseph Campbell chamado O Herói de Mil Faces. Já ouviram falar? Na verdade, Buda,
na verdade, Jesus, na verdade, é o mesmo herói, só que as faces, elas são mutáveis. Ele vai falar isso. Então, quando você tem uma cosmovisão de mundo, você vai dizer o seguinte, olha, na verdade, a verdade que está lá é nada mais de uma verdade que é de Deus. Como já dizia, né, Justino Marte, lá nos primeiros séculos, né, um dos pais da igreja, toda verdade é verdade de Deus. Então, você vai olhar para esses fenômenos, essas verdades, e não vai ficar preocupado, poxa vida, será que é aquela religião que está certa e não a minha? Não, na verdade, aquilo ali foi um capital emprestado, ou seja, foi alguma coisa que, na verdade, pelo fato do ser humano ter a imagem e semelhança de Deus, ter o senso de divindade, a semente da religião, estes homens podem também captar uma verdade, mesmo que dentro de uma cosmovisão equivocada. E o que o cristão faz? Se apropria talvez até mesmo desse conceito, dessa verdade, e dá uma nova roupagem para ela, uma roupagem à luz das Escrituras. Ele vai fazer isso. E outra coisa interessante também, que com a cosmovisão cristã, você consegue fazer uma conexão adequada entre Antigo e Novo Testamento. Você não vê Antigo e Novo Testamento como coisas estanques, mas como uma revelação progressiva de Deus. Ok? Irmãos, até aí tudo bem, eu estou um pouco preocupado porque ninguém não fala quase nada. Oi? Eu vejo, não sei se você pensa assim, os evangelhos, por exemplo, a gente vê que cada um teve uma cosmovisão diferente de Jesus, cada um narrou de uma forma com foco diferente. Então, eu vejo isso aí, sem perder a essência, né? Cada um teve uma visão diferente, se você ler os evangelhos, sobre Jesus, mas não perdeu a essência da verdade de Cristo. Todos nós aqui, em certo sentido, podemos dizer que, pelo menos eu penso assim, né? Tomara, né? Todos aqui têm uma cosmovisão cristã. Todos aqui. Só que existem determinadas premissas, pressupostos, que são diferentes. Só que esses pressupostos podem ser cristãos ou não. Por exemplo, quando você fala sobre a essência de cada um, nós temos o entendimento, por exemplo, com os discípulos, os apóstolos, que naquelas pressuposições centrais eles estavam de acordo. Porém, em outras pressuposições, não. Quando eles manifestaram suas ideias na palavra de Deus, os pressupostos ali eram todos coerentes. A gente precisa deixar isso claro, porque não foi o pressuposto de um ou o pressuposto de outro e eles são conflitantes. Não, quando Pedro decidiu escrever sua epístola e Paulo decidiu escrever a sua epístola, não há conflito entre as ideias. Existem, talvez, dificuldades na hora de você fazer a interpretação. Mas aquilo que foi colocado na palavra de Deus, aquilo que foi revelado, aquilo ali é um todo coerente. Então, e isso é importante. Como nós construímos a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo cristão? Bíblia, Sagrada Escritura. Mas é isso. Todos nós aqui nunca vamos ter uma visão de mundo totalmente coerente. Nunca vamos ter nesse mundo terreno. Quando nós formos para o novo céu e nova terra, ou melhor, nem para o novo céu e nova terra, quando nós morrermos, nós já vamos ter uma visão de mundo que agora está livre do pecado, da mancha do pecado, e lembramos, meus irmãos, os efeitos do pecado não acontecem somente por causa dos nossos atos físicos, mas também por causa de operações mentais, efeitos noéticos do pecado. E esses efeitos noéticos do pecado, eles influenciam nas nossas premissas, de maneira que as nossas premissas se tornam equivocadas, ou são equivocadas. Quando nós estivermos no novo céu e nova terra, ou melhor, quando nós morremos, nós vamos ter uma elucidação, uma visão desses pressupostos, eles serão transformados em mais do que isso. À medida que nós avancemos, à medida que nós vivemos nesse mundo de gozo e deleite, nós vamos ter vão ser acrescentadas para nós novas pressuposições, de maneira que a nossa cosmovisão ela vai ser cada vez mais coerente, ela vai ser cada vez maior, mas nunca será completa, porque somente Deus tem o conhecimento total das coisas. Tá aqui. Obrigada. Eu acho que é importante a gente também trazer à tona, principalmente nós estamos em adultos, o quanto que é crucial que essa cosmovisão já seja apresentada, a cosmovisão cristã, na primeira infância. Então, quando a gente vê a biologia, que é meu viés, querendo ou não, que eu mais estudo, a formação biológica nossa, como Deus nos fez, a gente sabe que é na primeira infância que se formam as maiores convicções de vida. Claro que, por meio do Espírito Santo de Deus, na hora que um adulto passa pelo processo de conversão,
eu creio que o Espírito Santo transforme toda a biologia desse adulto, inclusive a parte mental e intelectual, para que mude a cosmovisão dele para uma cosmovisão cristã. Mas que nós tenhamos a preocupação de formar nas nossas crianças, na mais tenra idade, a gente acha que elas não compreendem, né? Mas uma criança já tem uma enorme compreensão e ela já está formando convicções de vida desde a tenra idade, desde um bebê. Então, quando você tem uma criança na primeira infância, que eu coloco até 5, 6 anos, que você já consegue incutir nela a cosmovisão cristã, vai ser um adulto muito mais convicto, um adulto que provavelmente vai ser um adulto que dificilmente vai nesse barco aí à deriva, como você disse, das religiões. Claro que é pela ação do Espírito Santo, mas a gente tem a nossa ação também. Eu queria falar da primeira infância, que é muito importante. Tem a nossa parte de contribuição também, né? Não é aquele negócio, não, a Deus dará. Não, a gente tem nossas responsabilidades, porque Deus diz que nós devemos cuidar dos nossos filhos, né? Isso é muito importante. E eu vou só antecipando aqui, meus irmãos, eu disse que essa primeira aula, ela é bem teórica mesmo, porque a gente está esquadrinhando o conceito e a ideia de cosmovisão, como ele foi desenvolvido. As próximas aulas, por exemplo, a próxima, eu vou mostrar para vocês uma ideia bem geral do que seria uma cosmovisão cristã. E nas outras 2 aulas, eu vou fazer análises específicas. Como um cristão deve pensar politicamente? Como um cristão deve pensar economicamente? Como um cristão deve pensar eticamente? Como um cristão deve pensar sexualmente? Isso vai ser feito na aula 3 e na aula 4. Então, essa é bem teórica, a gente vai tratar isso também, né? Como o cristão deve pensar, ou melhor, deve agir pedagogicamente. Entra a ideia também de ensino, né? Beleza, irmãos? Vamos avançar aí? É 10 e 15, né, que acaba, né? Ó, 10 e 15. 11 e 15, né? Um outro homem chamado Abraham Kuyper, holandês, foi primeiro-ministro da Holanda. Ó, eu já bebi as 2 águas, depois bebi mais. Ele vai captar essa ideia do James Orr e vai também chamar de life system, ou seja, sistema de vida. Esse sistema de vida é fundamental, é aquilo que nós estamos discutindo aqui, cosmovisão. E ele vai falar uma coisa muito importante, na verdade, eu não falei do Orr, mas eu preciso voltar aqui e falar. Ele disse que, o Orr disse que a cosmovisão deve ser compreendida como um sistema enraizado na pessoa de Cristo. Se você tiver uma ideia equivocada de quem Cristo é, a sua cosmovisão será necessariamente equivocada. Então, para se ter uma cosmovisão cristã, você precisa compreender quem Cristo é, por que Cristo se encarnou, por que Cristo se ressuscitou, Cristo virá julgar os vivos e os mortos. Você precisa ter essa compreensão do todo. Se você não tem essa compreensão do todo, você não consegue ter uma cosmovisão cristã adequada. Ok? O Kuyper vai aproveitar desses insights e vai dizer que a cosmovisão é o reconhecimento do senhorio total de Cristo sobre todo o cosmo. E em suas palestras, ele vai dizer uma frase que é muito conhecida, que é o seguinte: ele vai dizer que não há nenhuma polegada sequer da soma total da existência humana, da qual Cristo, que é o soberano de todas as coisas, não possa reivindicar, é meu. Essa aqui é só uma versão, tá, meus irmãos? Existem umas outras, que em vez de colocar polegadas, fala, não há nenhum centímetro qualquer, mas é basicamente isso. Ou seja, todas as esferas da vida têm o senhorio de Cristo. Cristo governa todas as esferas. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Por isso, nós, em todas as esferas da vida humana, devemos pensar com a mente de Cristo. Veja como é que as coisas estão começando a tomar um contorno cristão, né? Um conceito que foi utilizado lá na filosofia, começando a ser desenvolvido e sendo trabalhado agora em uma perspectiva cristã. E é justamente isso, o que a gente consegue perceber ao longo da história é que os cristãos vão se aproveitar deste termo, porque ele foi muito criticado entre cristãos também. Alguns cristãos falavam assim, não, isso está vindo de um meio que ele é sujo, então não vamos pegar. Mas algumas pessoas refletiram da seguinte maneira, olha, a gente pode pegar o termo sim, e eles vão usar lá uma metáfora interessante, que é o seguinte,
é como se chegasse uma pessoa com as suas bagagens, né? Esse termo está chegando com as suas bagagens. Só que aí a gente vai parar esse termo, né? Opa, peraí. Nós vamos examinar essas bagagens aí. Você pode entrar, mas primeiro eu vou examinar todas essas bagagens para ver se você pode entrar ou não. Então, você faz um exame e se apropria de fato com o que deve ser apropriado. Ok? E Kuyper, ele vai ter esse entendimento. E se vocês puderem estudar, eu acredito que alguns aqui já estudaram, a influência desse cara nos seus tempos, dos seus tempos e nos dias de hoje. Hoje, um movimento famoso, né, chamado de neocalvinismo, tem suas raízes também no Kuyper. Então, vale a pena você refletir um pouco sobre ele. Beleza? Vamos lá? E aí, vai chegar aqui um outro cara, se apoiando nessas ideias também, chamado Hermann Doiver. Os irmãos já ouviram falar do Hermann Doiver? Já ouviu? Esse cara, talvez, ele está começando a ser mais conhecido agora. E eu acho que eu vou até tocar um pouquinho, parcialmente, naquilo que você acabou de dizer aqui. Ele vai dizer uma coisa que é importante também, mas eu não concordo completamente, não, mas eu quero que vocês peguem um insight. Ele vai dizer o seguinte, olha, os compromissos do coração como precondição da cosmovisão. O que ele está querendo dizer aqui? Ó? Ele está querendo dizer que antes mesmo de um sistema, antes mesmo de nós elaborarmos uma cosmovisão, uma visão de mundo, o ser humano, ele já tem determinados motivos, que ele chamou de motivos base, que vão influenciar na construção dessa cosmovisão. Ele vai falar que há apenas dois tipos de pessoas. As pessoas que adoram a Deus, as pessoas que amam a Deus, que se sujeitam a Deus, e as pessoas que não sujeitam a Deus. As pessoas que ainda estão mortas em seus delitos e pecados. Ele procurou estudar, assim como outros estudaram antes dele, a ideia de coração. A ideia de coração na Bíblia, cardia. Os irmãos já perceberam que muitas vezes a Bíblia fala assim, ó, que o nosso coração, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. A Bíblia vai falar que é do coração, né, que procede vários pecados, não é? Adultério, fornicação. Ele vai falar sobre tudo isso. Então ele vai dizer o seguinte, olha, o coração é, na verdade, a radicalidade da nossa existência. Quando ele fala radicalidade, ele quer dizer raiz, ou seja, o âmago, ou seja, o mais profundo do nosso ser. E é baseando-se, então, nesse coração que a gente vai criar, então, uma visão de mundo. Então, ele vai falar assim, o seguinte, olha, antes, então, da cosmovisão, antes de um sistema filosófico, existe um problema espiritual, um problema moral. Eu concordo em parte com isso. Por quê? Porque, de fato, eu acredito que o problema é fundamentalmente espiritual e moral. Mas você não precisa desassociar isso com visão de mundo. Porque dá a ideia, ele vai dizer isso, de que a vontade, ela vem primeiro do intelecto. Na verdade, eu acho que é bobagem você fazer essas distinções, essas divisões estanques. Ou seja, essas coisas acontecem em uma só forma. Ou seja, a vontade está intimamente relacionada com o intelecto. Então, a gente precisa ter esse entendimento. E quem vai fazer isso de uma maneira adequada, eu vou pular aqui, não vai dar tempo, é o Gordon Clark. O Gordon Clark, que esse aí é meu guru, viu, meus irmãos? Ó, brincadeira. Esse é um cara que eu me baseio muito nele, e ele vai ter essa ideia. De fato, o coração é o centro, né, do homem, é o nosso mais profundo. Porém, o Gordon Clark, ele não vai fazer essa distinção. Ele vai falar o seguinte, olha, ele vai falar que, de fato, o coração é o mais profundo do nosso ser, o motivo é, de fato, religioso, ele vai fazer com que isso dê forma à cosmovisão, mas o próprio dar forma à cosmovisão já pressupõe uma ideia de visão de mundo. É isso que ele vai dizer. E ele vai dizer uma coisa interessante. Cosmovisão cristã não significa uma escolha dentre várias escolhas ou várias cosmovisões possíveis. Cosmovisão cristã é uma escolha lógica, porque a cosmovisão cristã é a única visão de mundo consistente que existe. Todas as outras são necessariamente falsas. E o Francis Schaeffer vai falar, eu disse agora há pouco, que a cosmovisão é um conceito inescapável.
Todos nós criamos determinados sistemas, mesmo que nós não tenhamos ideia total dele, ou seja, a consciência plena deles. Então ele vai dizer isso. Quando o Doiver fala, então, naquela hora do coração, e aproveitando isso que você falou, Isis, ele vai falar da importância das afeições, a importância do amor. Na hora, por exemplo, de você educar uma criança, não é simplesmente a imposição de determinados pensamentos, mas isso tem que estar intimamente relacionado com toda criança, o afeto que você tem pela criança. Não adianta nada, por exemplo, eu ter um sistema pedagógico onde chega um tutor, um pedagogo, e ele chega assim, ó, o negócio é esse aqui, ó, tal, faz a lição e beleza. Não, você precisa criar um vínculo de amor com a criança, de maneira que esse vínculo de amor, na verdade, ele vai facilitar, ele não somente vai contribuir, mas facilitar para o aprendizado da criança. Então, isso é importante para nós cristãos, ou seja, compreender a criança no seu todo, não é simplesmente empurrar a goela abaixo as ideias para ela, não, mas é ter pode ir. Não, só corroborando, né? Não está na minha área essa parte, eu acho interessante. Quando você falou do coração, né, que é o cardio, no Novo Testamento, eu estava até aqui olhando, relembrando, e o coração no Velho Testamento hebraico é o lebé, né, ou não sei pronunciar. Levav, isso. Que também pode ser traduzido como a mente. Então, na verdade, quando a gente pensa nesse indivíduo, igual você está trazendo, nós como... A gente faz essa dicotomia, essa tricotomia, mas ela não existe mesmo, né? Entre mente e coração, está tudo ali, tudo interligado. E quando a gente vai ensinar, a gente faz essa dicotomia, né? Esse é o ser que eu só vou ensinar a teoria e eu excluo desse ser as afeições, o espiritual, eu excluo. Ali é o intelecto, acabou, né? Eu só quero a parte intelectual. Então, a gente costuma dizer na neurociências que a memória é consolidada pelo amor e pela emoção. Uma memória só vira a longo prazo se ela for consolidada pela emoção. Isso é tão legal. Aproveitando aqui Platão, na 7ª carta dele, ele vai falar isso também, se eu não me engano, no Fédon. Eu não tenho certeza se é o Fédon, acho que é o Fédon, que é um dos diálogos, né? Ele vai falar uma coisa muito interessante, a importância da presença do professor, por exemplo. Uma pessoa realmente... Porque, olha que interessante, Sócrates não tem nenhum escrito. Platão, na verdade, nós temos os seus diálogos. Mas aí você fica pensando assim, ele escreveu, mas ele vai dizer, em uma das suas cartas, e no Fédon, que, na verdade, escrever não é um negócio dele, o negócio dele mesmo é a presença. Tanto é que existem determinados ensinamentos que ele apresentou somente presencialmente, porque ele entendia nessa íntima relação entre aquele que está aprendendo e aquele que está ensinando. Eu não sei se vocês podem perceber, existem pessoas que elas não somente têm a facilidade de transmitir um conhecimento, mas elas trazem uma afeição que isso facilita na hora de você aprender com ela. Não é? Essa pessoa te cativa de tal maneira que o ensinamento se torna mais fácil. Vocês já perceberam isso? Tem pessoas que sabem muito. O cara é um monstro sagrado. Ou seja, o cara cita 1000 livros sem titubear. Porém, ele não tem uma apatia. Você não tem uma apatia com ele. Agora, tem pessoas que sabem muito, outros não sabem nem tanto, porém você acaba aprendendo mais com ele. Por quê? Porque existe esse vínculo, né? Esse vínculo, essa aproximação. Só um adendo. Se a gente parar para reparar, vai ver que exatamente o padrão que Deus utilizou através de Cristo com a gente, né? Ele estabelece uma relação de amor para ensinar a gente. Mas é interessante, é justamente isso, a proximidade que Jesus tinha, né? Então, os discípulos escreveram a respeito dele. E para a gente finalizar, meus irmãos, já deu o tempo aqui, o que eu quero que vocês entendam como cosmovisão? E aqui é só, inicialmente, uma definição que nada impede dela ser expandida cada vez mais que nós estudemos aqui. Depois de analisarmos brevemente o desenvolvimento histórico de um conceito, podemos definir cosmovisão cristã como o conjunto ou rede, né, de pressupostos bíblicos. Veja, a cosmovisão bíblica tem o quê? Pressupostos bíblicos, organizados ou sistematizados, né, que decisivamente
nos orientam a pensar e agir no mundo, cosmo, né, segundo a vontade de Deus. É basicamente isso. A definição de cosmovisão cristã. A gente, de maneira breve, procurou trabalhar esse assunto, né? Eu tive que... Não deu para falar sobre todos, outros tiveram que ser excluídos aqui, mas quem tiver a oportunidade, quem quiser estudar mais sobre esse assunto, tem esse livro aqui da editora Monergismo. E como eu sempre tenho o costume de fazer outras recomendações, tem esse livro aqui também, ó, que não tem muito a ver, tem e não tem a ver, né? Chama Nova Antologia do Conto Russo. Eu gosto muito de literatura russa, e quem puder fazer um estudo vai gostar muito, principalmente de contos russos. Um dos maiores contistas da história era russo, né, chamado Tchekhov, Anton Tchekhov. E eles são perscrutadores da alma humana. Eles são verdadeiros psicólogos, como quem já teve a oportunidade de estudar ou ler Dostoiévski, Tolstói, ou entre outros, você vai ver que esses homens eles conseguem pegar uns insights muito interessantes no que diz respeito à psicologia, beleza? E outras coisas mais, né? É isso. Querido, vamos orar?